Olá, vamos começar mais uma autocorreção das atividades do livro de gramática com o tema emprego de o, u ou então ul, conteúdo que consta da página 184 a 187. Vamos iniciar então a nossa autocorreção fazendo a leitura de dois textos que constam na primeira questão. O texto 1 é uma tirinha que inicia dizendo: "Posso usar a calda de chocolate?" O outro responde: "Tó." Em seguida, temos dois quadrinhos em que somente aparece um dos personagens e no último, o outro reaparece e diz: "Valeu." Texto 2. Médicos veterinários de todo o país estão proibidos de cortar a cauda de cachorros por razões estéticas. O corte da cauda causa desequilíbrio para os cães. A cauda é usada por eles para se comunicarem com outros cães e até mesmo com os donos. Feita a leitura, passamos então para a alternativa A, que pergunta: qual a diferença na grafia das palavras cauda com L e cauda com U? A resposta é que uma se escreve com a letra L e a outra se escreve com a letra U. Na letra B, pergunta-se: e os significados são iguais ou diferentes? Explique. Se nós observarmos essas duas palavras, nós vamos perceber que o significado delas são diferentes. Isso porque cauda, escrita com a letra L, corresponde a um xarope, a um líquido espesso, que é obtido da fervura de ingredientes, enquanto cauda com U se refere a rabo. Letra C. Leia em voz alta as palavras cauda e cauda. O que ocorre? Se você fizer a leitura neste momento dessas duas palavras na sua casa, você irá verificar que os sons das duas palavras são idênticos. Então, é isso que você precisa colocar na sua resposta, que em algumas palavras os sons de L e U são idênticos e por isso podem causar confusão na escrita. Segunda, leia em voz alta. O sino da igreja soou alto. Ao lado temos uma outra imagem e disse: o garoto correu e suou muito. A. Na fala, as letras O e U destacadas nas palavras soou e suou representam sons semelhantes ou então sons muito diferentes? Sons semelhantes. B. Na escrita, se você usar uma letra no lugar de outra, isso faz com que ocorra um erro de ortografia, a mudança de significado ou o significado vai permanecer o mesmo? Primeiro, vamos ter um erro de ortografia, porque a depender do que eu queira dizer, se eu substituir a palavra por outra, nós teremos a palavra escrita de maneira errada. Além disso, a partir do momento que eu escrevo a palavra errada, consequentemente o significado também irá alterar, porque soou significa uma coisa e suou significa outra completamente diferente. Por isso, nós precisamos estar atento à forma como essas palavras são escritas e o que significam. Se você tiver alguma dificuldade ou dúvida, não hesite em consultar um dicionário. Página 185, leia e descubra. Quem é que tem o pé comprido e o rastro redondo? Quem é que tem um pé redondo, mas o rastro é comprido? Nas duas charadas aparece a palavra comprido e observe que escrita exatamente da mesma maneira. O que ela significa? O significado de comprido é algo longo, extenso. Segunda, leia. Meu dever de casa já foi cumprido. Observe que agora o som é muito semelhante da palavra anterior, mas é escrito com U. Qual é o significado dessa palavra? De algo feito, realizado. E letra B. Qual a diferença de grafia entre comprido e cumprido? Você acha que pode confundi-las na hora de escrever? Por quê? Uma se escreve com a letra O e a outra se escreve com a letra U. Essa é a diferença de grafia e é possível sim confundi-las na hora de escrever. Isso porque os sons dessas palavras, apesar de terem significados diferentes, são muito semelhantes. Terceira questão.
Observe as letras destacadas e copie as palavras abaixo nos espaços adequados. Temos as seguintes palavras: jabuticaba, bueiro, engolir, jabuti, mochila, poleiro, rebuliço, tabuada e moeda. Vamos iniciar então elencando todas as palavras que começam com O. E aí nós temos engolir, mochila, poleiro e moeda. Com a letra U, temos jabuticaba, bueiro, jabuti, rebuliço e tabuada. Vamos agora passar para a próxima página, a 186, questão 4, que tem como enunciado: complete a palavra, marque X na coluna adequada e escreva a palavra. Vamos começar então com a primeira coluna, em que temos que escrever palavras ou com L ou com U. E aí nós temos a primeira delas, que é matagal. A palavra matagal, ela é grafada com a letra L. Então, coloque o L, marque o X e em seguida escreva a palavra. Em seguida, nós temos degrau, escrita com U. Depois, especial, que é escrita com a letra L. Temos em seguida mingau, que é escrita com a letra U. Alfinete, escrita com a letra L. Chapéu, grafada com a letra U. Quintal, que é grafada com a letra L. Berimbau, que é escrita com a letra U. Nós temos varal, escrita com a letra L. Avental, também escrita com a letra L. E nós temos em seguida a palavra soltou duas vezes. Isso porque na primeira ela é grafada no meio com L e ao final ela é grafada com U. Passando para a segunda coluna, agora nós temos que escrever as palavras ou com a vogal O ou então com a vogal U. E aí é o mesmo procedimento. Vamos começar com a palavra burburinho, que é escrita com a seguinte vogal, U. Em seguida, nós temos assoar, que é escrita com a vogal O. Em seguida, nós temos capoeira, que também é escrita com a vogal O. Abaixo, nós temos chuvisco, grafado com a letra U. Depois, cochicho, que é escrito com a vogal O. Bulir, que é escrito com a vogal U. Supetão, que é escrito também com U. Em seguida, nós temos corrupio, também escrito com O. Curau, escrito com U. Aumento, escrito com U. Cortiça, que é escrita com a vogal O. E temos, para finalizar, a palavra sopapo, que é escrita também com a vogal O. Então, acompanhem aí a primeira coluna e a segunda. Verifique se você acertou ou não. Faça as correções necessárias, tá ok? E fique atento. Observem que tanto no caso da primeira coluna quanto da segunda, quando nós pronunciamos essas palavras, o som da letra L ou então da letra U, ou no caso da segunda coluna, o som de O ou de U, são muito parecidos. Por isso que nós costumamos nos confundir no momento de escrever. Vamos passar para a próxima questão. Questão 5. Complete adequadamente com a palavra entre parênteses. Atenção ao emprego de O, U, L. Letra A. O garoto estava, durante o jogo. Esse garoto ele estava soando, grafado com a letra O, ou ele estava suando, grafado com a letra U. Nesse caso, o correto é suando, do verbo suar, transpirar. B. O sino acabou de soar com O, as 12 badaladas, ou suar com U, as 12 badaladas. Aqui, o correto é o verbo soar. C. Cansei. Esse caminho é muito comprido ou comprido? Esse caminho ele é muito comprido porque ele é longo, ele é muito extenso. E letra D.
Bruno já havia cumprido a tarefa quando saiu ou cumprido a tarefa quando saiu. Ele havia cumprido, ele já tinha feito, realizado a tarefa antes de sair. Sexta questão, leia e complete. Gato de mau humor versus gato de bom humor. Gato mal-humorado versus gato bem-humorado. Letra A. O contrário de mau humor é bom humor ou bem humor? Nós vimos agora há pouco que o contrário de mal com U é bom. E letra B, o contrário de mal-humorado é bem-humorado ou bom-humorado? Como nós vimos também anteriormente, é bem-humorado. Se nós somente pronunciarmos a palavra mal, fica muito difícil a gente distinguir a qual dos maus, se mal com U ou mal com L, eu estou me referindo. Isso porque, quando nós pronunciamos, o som é exatamente igual. Nós vamos distinguir somente pela escrita e pelo significado. Então, o livro nos diz que mal com U tem como contrário a palavra bom e que mal com L tem como contrário a palavra bem. Então, uma das maneiras que eu tenho disponível para saber se eu vou usar mal com U ou mal com L é no momento da escrita substituir pelo seu oposto. Se eu substituo pela palavra bom e o sentido da frase permanece o mesmo, eu sei que eu estou me referindo a mal com U. Se eu substituo pela palavra bem e o sentido da frase permanece o mesmo, então eu sei que eu estou me referindo ao mal com L. Então, da próxima vez que você tiver alguma dúvida sobre quando usar mal com U ou mal com L, faça a substituição pela palavra que é o seu contrário, ou bom, ou então o bem, a depender do contexto e do que você pretenda dizer ao seu interlocutor. Vamos agora para a página 187, leia os textos. Texto 1. Gato de bom humor versus você de mau humor. O dia lá fora está lindo e o gato a convida para sair. Mas você levantou com o pé esquerdo e nem pensa em deixar o seu quarto. É bom explicar a situação e deixar claro que não tem nada a ver com ele e que apenas acordou de mau humor. Texto 2. Gato de mau humor versus você de bom humor. Você está super alegre a fim de curtir todos os minutos do dia e então resolve compartilhar esse alto astral com o gato. Liga para ele e o convida para dar uma volta, mas se depara com um garoto mal-humorado. Observe agora a palavra destacada no texto 2. Se nós voltarmos agora a nossa atenção para o texto, vamos perceber que ao final, quando temos mas se depara com um garoto mal-humorado, é essa expressão que está destacada e é para ela que devemos deter nossa atenção. Então, ela foi empregada adequadamente? Justifique a sua resposta. Não, o correto seria mal-humorado e observe escrito com L ao final, pois na substituição disse bem-humorado e não bom-humorado, já que mal com L é que é o contrário de bem, como nós já vimos anteriormente. Letra B. Reescreva a última frase do texto 2, que é justamente essa frase em que nós temos o emprego incorreto do termo. E agora a gente tem que empregar a palavra destacada adequadamente. Então, a resposta correta é: liga para ele e o convida para dar uma volta, mas se depara com um garoto mal-humorado. Se eu substituir, se depara com um garoto bem-humorado. Sentido correto. Vamos agora para a nossa última questão. Oitava, complete com mal com U ou mal com L e, na dúvida, faça a substituição. Letra A. Não deseje ... a ninguém. Aqui eu vou usar mal com U ou mal com L. Vamos testar a substituição? Não deseje bom a ninguém ou não deseje bem a ninguém. Observe que é o bem que faz com que a frase permaneça tendo o mesmo sentido. Por isso eu uso mal com L. Letra B. Nosso comércio vai mal, meu amigo. O nosso comércio vai bom, meu amigo, ou o nosso comércio vai bem, meu amigo. Nesse caso, bem fica ideal. Por isso eu escrevo mal com L. Letra C.
Será que um banho gelado não fará mal a você? Também mal com L. Letra D. Quem é mal acaba se saindo mal. Quem é bom, por isso mal com 1, acaba se saindo bem. Então, finalizo com mal com L. Letra E. O mau comerciante vai mal nas vendas. No caso, o bom comerciante ou bem comerciante, o bom comerciante, por isso mal com U, vai bem nas vendas. Por isso, em seguida, eu coloco mal com L. No F, eu vou usar maus com U. Procura afastar os maus pensamentos e os maus sentimentos, os bons pensamentos e os bons sentimentos. E na letra G, eu tenho uma criança, estava mal alimentada, por isso passava mal. Isso porque se eu faço a substituição, eu tenho a criança estava bem alimentada, por isso passava bem. Observe que por meio da substituição, fica muito mais simples você saber quando empregar mal com U ou mal com L. Aqui se encerra a nossa autocorreção de hoje. Eu espero que ela tenha ajudado você de alguma forma. E se porventura você ainda tiver alguma dúvida, procure contatar a sua professora para que ela possa ajudá-lo.